Oi, gente, meu nome é Priscila. Eu fiquei quase um mês sem internet. Deus me testando no que eu prego, né? Porque eu falo muito aqui da gente não se apegar das coisas materiais. E Deus estava me tirando o apego que eu tinha na internet. E olha que eu não tinha tanto assim, mas tinha alguma coisa. Então, com a questão da internet, eu tinha que abrir serviço na operadora de internet, eu tinha que falar com pessoas, técnicos tinham que fazer visitas. Foi um teste, principalmente pela questão de querer controlar tudo, querer ter tudo certinho. Uma das coisas mais importantes é que Deus me deu estratégias de conseguir pelo menos postar um dia sim, um dia não, vídeo com texto, porque é menos pesado, pelo dados móveis mesmo, colocando recarga ali, e eu conseguia usar a internet só para postar vídeo. E eu tenho 4 redes sociais, e eu conseguia num dia postar em 3, e faltava uma. Aí eu tinha que postar no outro dia a outra que restava, eu não conseguia postar as outras 3. Aí ficava um dia sim, um dia não, porque eu não conseguia postar mesmo todo dia. E tinha dia que eu conseguia ver os comentários e tinha dia que eu não conseguia, mas Deus me deu uma orientação. Fica certinha, me obedece e eu vou conseguir sempre te dar a internet certinha para você conseguir postar. E Deus foi tão fiel. Eu consegui postar um dia sim, um dia não. E tinha hora que várias vezes no dia não tinha internet, porque eu só postava vídeo e acabava a internet. Era 10 minutos de internet por dia. E tinha momentos do dia que não tinha internet porque não tinha sinal, sei lá. E Deus sempre falava: olha, na hora de comer, vai ter internet. Aí podia ser no café da manhã, ou no almoço, ou no lanche da noite. O momento que tinha internet, eu postava e eu conseguia postar direitinho. Primeiro as 3 redes sociais no dia, depois a última no outro dia. Aí depois eu voltava e postava de novo. No outro dia que acabou, que eu consegui postar todas as redes sociais, aí eu voltava e postava de novo 3 em um dia e depois a quarta no outro. Eu esperava o horário do almoço, café da manhã, e sempre tinha internet nesse horário, não caía. Se fosse só isso já estava maravilhoso, mas começou a ter uns problemas e eu vi o quanto de luta, o quanto de perseguição que tem o evangelho. Minhas redes sociais é para falar de Deus. E eu vi o quanto que o inimigo, o demo, ele age para fazer com que não consiga pregar o evangelho. E começou a dar muita coisa errada, a dar informação que não existe. Eu ligava na operadora e falavam que ia trocar a internet, que ia colocar uma em tal dia que o técnico ia vir e o técnico não vinha. E eu ficava o dia todo esperando. E quando ia ligar no outro dia, falava que o técnico não conseguiu falar com a pessoa, que era mentira. Aí eu começava a ligar para o atendimento e o atendimento falava uma coisa, aí no outro dia era outra coisa. E parece que as ordens de serviço começavam a ser concluída errado. Mas o importante é que eu via a mão de Deus nisso tudo. Cada atendimento que eu não conseguia ter sucesso, eu estava até chorando de raiva. Deus, ele movia as coisas e no próximo atendimento alguém me esclarecia as coisas e eu começava a ver Deus na pessoa. E teve atendimento pessoalmente que o técnico tinha que vir, e eu esperava o dia todo. No próximo atendimento que o técnico vinha, ele vinha mais rápido e me ligavam e me orientavam certinho. E eu via Deus ali, outro atendimento, você fizeram isso com você, né? Agora eu tô aqui te honrando no outro atendimento. E uma questão que Deus me ensinou é que eu tenho que deixar o controle com Ele. Toda vez que eu tinha um monte de sentimento, querendo controlar, e raivinha e não sei o que, dava tudo errado. E quando eu começava a desistir, a ver que não dava certo, eu chorava e começava, ah, não, Deus, faz alguma coisa, tá nas tuas mãos, não sei o quê. Aí as
questão começava a dar tudo certo. Então, quando começava a ficar difícil e eu via que não tinha jeito e eu desistia, começava a dar tudo certo, porque eu estava colocando nas mãos de Deus e parando de fazer esforço próprio. E 2 dias antes de Deus solucionar os problemas da internet, eu passei por uma prova. Deus, ele me pediu uma coisa muito estranha para todo mundo, mas Deus falou para mim honrar isso, para mim obedecer. Nos últimos atendimentos assim, eu liguei e passei todas as informações e tudo mais, e me pediram para fazer biometria, tirar foto do meu rosto, do documento e mandar para eles, e isso precisava de internet. E a única internet que eu tinha era a única dos 10 minutos que eu postava vídeo. Se eu mexesse na internet para fazer qualquer outra coisa, eu não conseguia postar vídeo. E eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu preciso mandar essa foto do documento, minha selfie para operadora, para eles concluírem a questão, mas eu não posso usar a internet. Porque se eu usasse a internet, eu estava desobedecendo a Deus e eu não ia conseguir postar vídeo. E eu tinha que postar vídeo dia sim, dia não. Porque Deus age assim comigo. Eu certinha fazendo vídeo ali, orando, pedindo a direção para ele, e para não ter preocupação, e para eu não envolver as minhas forças nas questões e começar a dar tudo errado, e os vídeos não serem entregues para as pessoas certas, e as pessoas não sentirem que Deus quer que sinta no vídeo, e tudo mais. Tudo isso, o inimigo ele age contra. Então, qualquer preocupaçãozinha que existe, o inimigo pode interferir, ele pode fazer com que os vídeos não sejam entregues, ele pode fazer com que as pessoas não gostem dos vídeos, ele pode fazer com que a internet fique ruim, eu não consiga postar. Se eu ficar obediente a Deus, se eu ficar confiando em Deus, não, eu tenho que fazer tudo certinho, porque não é a força do meu braço, eu tenho que obedecer a Deus. Então eu sabia que eu não podia usar a internet para fazer o que a operadora estava querendo. Então Deus me deu a ideia de ir pessoalmente em uma agência da operadora e resolver por lá. Só que como eu comecei o atendimento por telefone e numa agência, outro atendimento começou a dar problema, eu não conseguia fazer com que eles me atendessem direitinho por lá e eu terminasse o atendimento pela agência. E eu fui em 2 agências no shopping da operadora e não deu certo. E eu pedi para o moço, moço, tá difícil, cancela aí, eu não tenho internet, eu não posso fazer, eu tô aqui com documento, eu tô aqui, tira a minha foto. E estava muito difícil, eu já queria cancelar a questão, mas aí um moço me disse que tinha uma outra agência em outro shopping, que era própria mesmo da operadora, que eles tinham uma matrícula para fazer muitas coisas lá. Mas aí eu tive que entregar tudo para Deus de novo. Depois de 2 vezes em uma agência e as pessoas não conseguirem me atender, e eu já estava estressando. Eu comecei a falar: não, Deus me ajuda, eu tenho que entregar para o Senhor, eu não posso pegar minhas forças e fazer do meu jeito, eu tenho que desistir disso e deixar nas tuas mãos. Eu fui tão estressada assim, e eu já estava indo em outra operadora, fazer minha conta em outra operadora e deixar essa para cancelar depois. E eu entrei nessa outra agência e não me deram muita atenção. Eu nem consegui senha direito. A pessoa falou que ia ver as informações, anotou ali, depois me esqueceu. Eu comecei a ver que Deus não estava ali. Eu acho que eu estou pecando, não é para fazer coisa em outra operadora, é para insistir na outra. E eu saí de lá. Aí eu fui naquela agência que falaram que a matrícula faz muita coisa, porque é a agência principal e tudo mais, e eu fui lá. E graças a Deus eu fui na desistência mesmo, eu fui lá me arrastando, eu não queria ir. Eu fui. E eu falei com as pessoas, e as pessoas, não, só por telefone, não sei o quê. E eu desisti. Falei, Deus, e o que que eu vou fazer, Senhor? Eu não posso usar a internet. E aí, Senhor? Aí Deus falou, Deus colocou na minha mente de voltar para casa e telefonar por lá. Eu tinha até esquecido meu telefone em casa.
e voltar para casa e telefonar lá e voltar depois no shopping de novo. E eu ia perguntar, voltar lá pro atendimento e perguntar o horário de funcionamento deles. E quando eu volto, a moça fala: Não, a gente está tentando resolver aqui, a gente vai tentar mais uma vez, não sei o quê. E eu comecei a ver que a coisa estava mudando de figura. E lembra, né? Os sentimentos, quando estão certinhos, obediente a Deus, a gente desiste, já não quer mais saber de nada, vai obrigado mesmo, não sei o quê. Eu tava desse jeito. Eu tava, tá bom, vamos lá. Vamos ver se dá certo, não sei o quê. Tá nas mãos de Deus. E foi dando certo. E um monte de gente começou a dar atenção para mim naquela agência. E lembra na outra agência que eu tentei fazer um cadastro que não era para fazer? Ninguém me deu atenção, nem me deram senha, a pessoa pegou o meu nome, o meu endereço para pesquisar e nem pesquisou e eu saí de lá. Deus estava me honrando porque eu fui desonrada na outra agência e um monte de pessoa nessa outra agência que eu fui lá quase desistir, né? Vamos tentar de novo. Um monte de pessoa estava me dando atenção e falando: não, vamos tentar. Não, qualquer coisa a gente liga para ela e não sei o quê. E um monte de gente estava me olhando e tentando resolver para mim. E eu vi Deus me honrando. E graças a Deus, Deus moveu tudo e conseguiram colocar a minha foto e a minha selfie no sistema. E eu estava ali pessoalmente e conseguiram, glória a Deus, eu comecei a ver as coisas movendo. E no outro, e 2 dias depois, veio uma pessoa pessoalmente aqui, no horário. Eu não esperei quase nada. Nas outras vezes que técnicos vieram aqui, nossa, eu esperei um monte, não vieram e depois mentiram que não tinha conseguido falar comigo. Eu vi Deus honrando nesse outro atendimento. O moço me mandou zap antes de ir e depois chegou pontualmente na hora e me atendeu e colocou internet na minha residência. E Deus foi glorificado e eu vi tanto as mãos de Deus, porque eu desisti das coisas, deixei na mão dele. Então, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, tudo funciona.